Querido, graça e paz, quero falar sobre a libertação do povo de Israel rumo à terra da bênção, a terra prometida. Essa libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e a sua peregrinação pelo deserto é apresentado na nossa Bíblia como uma espécie de vida cristã. Porque nesse tempo todo teve leis, regulamentos, compras, idas, vindas, mortos, uma série de problemas. E a igreja também foi libertada da escravidão do pecado, está peregrinando neste mundo, rumo à terra prometida, ao nosso descanso eterno, aonde nós descansaremos para todo sempre com Deus. É claro que Deus poderia libertar o povo de Israel e introduzi-lo logo na Canaã, na terra da bênção. Deus poderia fazer assim, como ele abriu o Mar Vermelho e tantos milagres que ele apresenta na Bíblia. Mas o que Deus faz? Deus leva o povo pelo deserto por um período de 40 anos. 40 anos no deserto. É claro que aqui havia o castigo pela incredulidade da geração que havia saído do Egito e que desobedeceram a Deus. Mas além disso, a nação precisava ser uma nação de fato. Como que acontece isso? Porque só povo e terra não se fazem uma nação. Só povo e um pedaço de terra não faz uma nação. É preciso de uma identidade nacional, características próprias, maneirismos linguísticos, formas de agirem, coisas peculiares. Por exemplo, o goiano tem o seu jeito, o mineiro tem o seu jeito, o nordestino tem outro jeito, o sulista tem outra característica. E era preciso uma legislação, normas específicas para que eles se conduzissem. Assim também é a igreja. A igreja, nós, é claro que Deus poderia nos redimir da escravidão do pecado, redimir o nosso corpo de glorificação e colocarmos diretamente na Canaã celestial. Mas não é isso que Deus faz. Deus nos dá um deserto. Deus nos dá uma peregrinação. E Ele nos escolheu aqui, a nossa peregrinação neste mundo. Ele nos dá esses momentos de vivência, de relacionamento de uns com os outros, de patrão e empregado, de leis. Ele nos humilha, Ele nos prova, Ele nos abençoa, para ver como está o nosso coração. Então esse período de deserto, de peregrinação, é para verificar o nosso coração. E para nós ganharmos uma identidade celestial. Aprender a vontade de Deus, submeter-nos a Deus, submetermos ao senhorio de nosso Deus, a lei dele, submeter-nos ao nosso Rei. E a cada ano que passa, nós avançamos em direção à terra prometida. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da terra prometida. E mesmo no deserto, Deus nos abençoa, como Ele abençoou o povo de Israel. Como Ele abençoou aquela grande nação sob os cuidados de Moisés, sob os cuidados de Josué. Enfim, guiou, deu água, deu proteção, incentivou, consolou, ajudou, deu prova, deu sofrimento também, falta de água, mas também com muita abundância de codornizes. Exemplos não faltam. E nós aguardamos as promessas, aspiramos por uma pátria celestial, aguardamos a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, que hoje é de carne, ele é propenso a doenças, ele é propenso a tantas coisas. Mas eu sei que há uma herança reservada nos céus para todos nós. Uma herança reservada para mim, uma herança reservada para você.
E nós somos guardados pelo poder de Deus até aquele dia. Mesmo nós estando no deserto, na terra da peregrinação, como Moisés, Josué, Caleb, como aquela liderança, permaneciam firmes, crendo, ansiando as promessas do Senhor. Nós, assim também, estamos ansiando pela promessa do Senhor, desejando a posse da terra prometida. Estamos almejando isso. É um dos motivos que nós servimos a Deus, a morada no céu. Agora aquele povo chega próximo da bênção. Ele sai do Egito, anda pelo deserto, peregrina, tem vivências espetaculares e finalmente, depois de 40 anos de peregrinação, o povo de Israel estava às portas da terra, no limiar da herança, no limiar da bênção, à beira da bênção, muito próximos de poder entrar. Bastava o quê? Bastava atravessar o Rio Jordão e conquistar os seus últimos inimigos. E a terra que mana leite e mel seria um deles. A conquista definitiva, a bênção chegando, a bênção em suas mãos. Agora eles poderiam descansar, desfrutariam as riquezas da terra, gozaria a abundância. Finalmente poderia alcançar a terra prometida que mana leite e mel. Todos deveriam estar ansiosos, na expectativa, talvez contando os dias, as horas, para tomar posse da bênção, para tomar posse da grandiosa bênção. Mas qual não foi a surpresa de Moisés? Quando os filhos de Gade e de Ruben abordam Moisés e diz o seguinte: Moisés, é o seguinte, nós queremos e ficamos satisfeitos em ficar nas terras de Jazer e Gileade, que estão aquém do Jordão, antes de chegar na terra prometida. De cá, do lado de cá da bênção. Estavam satisfeitos em ficar apenas às portas da terra prometida, à beira da bênção, no limiar da herança. Isso aqui me chama a atenção. Esse texto me chama muita atenção. Será? Qual foi a razão que levou a tomarem aquela decisão de ficar aquém da bênção, à beira da bênção? Por que eles fizeram esse pedido? O que levou aquelas duas tribos a se contentarem em ficar à beira da bênção? Será o que leva o ser humano a contentar em ficar à beira da bênção? Durante os anos do deserto, eles haviam acumulado grande rebanho, tinham gado em muitíssima quantidade. Números 32:1 fala isso, logo no início fala que tinham muitíssima quantidade de gado. A terra aquém do Jordão era propícia para a criação desse gado que eles haviam acumulado no deserto durante os 40 anos. Não é que eles não quisessem habitar na terra prometida. Não é que eles não quisessem habitar na terra prometida. O problema era que eles estavam comprometidos demais com o que havia adquirido no deserto. Sabe, quando a gente está satisfeito com o que ele adquire, a gente está satisfeito com as nossas posses, com o nosso dinheiro, e a gente começa a esquecer das promessas de Deus, da eternidade. Em certo sentido, o deserto para eles não havia sido tão ruim assim. Eles haviam até prosperado no deserto. Eles haviam até adquirido riquezas no deserto. Então,
para aquelas duas tribos, estava bom. A prosperidade não era mal em si mesma. Mas o que havia acontecido? Ela havia diminuído o desejo pela terra prometida. Diminuiu o desejo. Os bois tornaram-se determinantes em suas vidas. E a preocupação principal agora dessas duas tribos era assegurar a posse daquela terra, pois era apropriada para manutenção do seu gado, manutenção da prosperidade, a manutenção daquilo que elas haviam acumulado no deserto. Eu quero dizer para você o seguinte, aqui é bem o tema dessa reflexão que eu quero fazer com você. A prosperidade não pode determinar as nossas decisões. A prosperidade não pode determinar as nossas ações. Esta será sempre uma luta do crente, pois estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos neste mundo, mas não somos daqui, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem e não vamos viver aqui para todo sempre. E se a gente não olhar para isso, a gente perde de rumo. Estamos somente de passagem, nós não podemos esquecer disso, porque de outro modo nós corremos o risco de preferir o deserto ou qualquer outra campina verde, bonita, agradável, do que a terra prometida. O centro é o Senhor, o centro é Deus, o centro é a salvação das nossas almas. A Bíblia diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu querido, meu recado para você: busque o reino de Deus. Não se acostume no deserto com aquilo que você adquire nessa terra, mas lembre que existe uma terra prometida e nós não podemos ficar aquém de lá, mas entrar e possuir. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.